Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Hoje eu estou recebendo aqui um executivo de uma multinacional especializada em soluções para experiência do cliente. Ele vai contar um pouco da trajetória dele, de como ele chegou a essa posição na carreira. A gente vai falar um pouco sobre esse tema tão legal que é a experiência do cliente. A gente vai entender um pouco da carreira, da história, o que ele estudou. Vamos aproveitar os insights, as dicas que ele está trazendo para a gente. Eu estou falando do Luiz Camargo, que é o presidente da NICE para a América Latina, que está vindo aqui no nosso querido Experiências Extraordinárias. Meu amigo, super obrigado por você estar aqui hoje. O pessoal já está acostumado que eu falo essa frase, eu agradeço porque eu sei que a vida de vocês não é fácil, a agenda é uma loucura, então eu me sinto muito honrado de ter você aqui hoje, dedicando algumas horas do seu precioso tempo ao nosso projeto. Muito obrigado, e melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta pra gente, quem é o Camargo? Legal. Rod, primeiro é um prazer estar aqui, a agenda está sempre aberta para vocês, acho que o projeto de vocês é muito bonito. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Parabéns para todos. Bom, quem que é o Luiz Camargo, né? Eu nasci em São Paulo, muito novo, com menos de um ano eu mudei para o interior de São Paulo, para Barretos, fiz escola lá e depois voltei para São Paulo com 12 anos de idade, 11, 12 anos, e comecei a estudar aqui. Fui para um colégio onde eu tinha que ficar o dia inteiro. Você imagina uma criança vindo para São Paulo. São Paulo, do interior, né? Interior, ficar dentro, né, de uma escola das 7 da manhã às 4 da tarde. Não me adaptei. Tive que mudar. E aí fui mudando. Fui para uma outra escola. Tinha que fazer colegial. Falei, bom, vou, né, o ensino médio. Vamos fazer aonde? Aí acabei fazendo no São Luís. Me adaptei muito bem lá. E aí eu sempre tive uma veia empreendedora. Né? Então, lá em Barretos, quando eu tinha 8, 9 anos, eu montei o meu primeiro negócio. Sério? Muito legal, cara. Conta pra gente. Eu não sei se todos conhecem aqui Chup Chup, né? Que claro, geladinho, cada região fala de um jeito. Exatamente. Né? E um grupo de amigos, meus vizinhos, né? Meu irmão é 4 anos mais novo do que eu, a gente começou a vender no isoporzinho ali. Que legal, cara. A gente ia pra fazenda e tal, mas o negócio na cidade a gente jogava tênis, andava bicicleta, mas tive a ideia de fazer o chup-chup ali. E começamos vendendo ali na vizinhança, né, tal, e o negócio cresceu, cara. Que legal. Cresceu que a gente acabou montando, saiu do isoporzinho pequenininho, né, e montamos uma cadeia de distribuição. Então eu pegava lá meus 2 amigos e o meu irmão, e a gente montou o headquarters na frente da minha casa. Então tinha um isopor grande, né? E o meu irmão saía com um isopor pequenininho, ia para Santa Casa. Para vender na Santa Casa. E o meu outro amigo ia para a rodoviária, e vendia na rodoviária. E o outro ia para o que a gente chama Mercadão, ia para o Mercadão vendendo no Mercadão. Então o negócio prosperou, compramos com 2 meses compramos como é que fala? Um freezer, né, para poder armazenar. Porque tinha que produzir mais, né? E essa foi a minha primeira experiência de negócio, né? E você vai aprendendo um pouco. A gente vendia muito fiado, porque na frente da minha casa era o escritório, tinha um escritório lá de contabilidade, todo o pessoal de Barretos, das fazendas, faziam toda a contabilidade ali, e meu tio tinha um escritório lá. Então o pessoal vinha, não, então, pendura aí. Depois de 3 meses, não recebemos nada, quebramos. Foi a primeira experiência de negócio que eu tive na vida, né? Fiado nunca mais, né? Fiado nunca mais. Fiado nunca mais. Nada de cadernetinha, nunca mais. E eu lembro, cara, que uma vez, né, nesse momento, né, meu pai voltou da fazenda, estava vindo para Santa Casa, porque foi visitar alguém lá, e viu um menino vendendo chup-chup. Mas quem foi falar com o menino? O filho dele, era meu irmão. O que você está fazendo aqui? Ele não sabia? Não sabia. O que você está fazendo aqui? Pô, eu tinha 9, meu irmão devia ter 5 anos de idade. O que você está fazendo aqui? Não, nós estamos vendendo chup-chup. Nossa Senhora.
Então, essa é um pouco dessa Seu experiência. pai não sabia, que barato, cara. Eu sabia que meu irmão estava falando, sabia que vendia chup-chup. Sim, mas não sabia que dava um itinerante ali. Exatamente, né? Com 5 anos de idade, né? Solto lá na rodoviária da Santa Casa. Na Santa Casa, né? Então essa foi a primeira experiência de negócio que eu tive, né? E quebramos. Quebramos porque a gente foi inadimplência, né? A gente não tinha lá o pedreiro, não tinha nada disso, né? Aí a gente mudou para São Paulo, eu sempre tive com números, eu sempre quis voltar para negócios, né? Sempre voltado a negócios. E aí eu, muito jovem, né? Você está lá muito jovem, com 16, 17 anos, tem que tomar uma decisão para onde você vai, né? Então, na época, eu queria fazer engenharia e administração. Eu queria fazer USP e GV. No final do dia, eu não entrei em nenhuma das duas, eu entrei no Mackenzie. Né? Comecei a fazer engenharia, 1 ano de engenharia, e falei, não, esse negócio não é para mim, não. É muito número na minha cabeça. Acho que eu quero inventar um negócio de negócio e tal. Eu acabei trancando a faculdade, né? E fui fazer cursinho lá, o CPV na época, para Getúlio Vargas. Preparatório, né? Preparatório. Nesse momento, meu pai de novo não sabia, minha mãe sabia, deu apoio, né? Aí, quase na véspera de vestibular, eu falei, meu pai, olha, é o seguinte, eu vou sair do Mackenzie e vou fazer GV. Não, você tá louco, já gastou 1 ano e tal. E acho que eu tomei a decisão certa. Eu realmente gosto muito desse negócio, de negócios mesmo, né? E aí, fiz a faculdade. Aí você fez faculdade de quê? De administração. Administração de legal, empresas, legal. né? Bem focada mais no business. Bem focado no business. E aí, poxa, um momento na minha vida eu queria trabalhar. E eu tinha um tio meu que era muito bem relacionado. Eu falei, olha, tio, eu estou fazendo GV, eu queria trabalhar, fazer um estágio. Muito antes dos meus colegas de classe começarem a fazer estágio. Eu lembro que meu tio morava na Chácara das Flores, aqui em Santo Amaro, e para ir para a casa dele, eu morava no Jardins, a gente passava ali na Rubem Berta, tinha nossa, agora eu vou entregar a minha idade mesmo. Tinha uma loja grande de calçados chamada CID, C&D, se eu não me engano. Eu passava sempre ali, observava e tal. E uma semana eu fui para o sítio do meu tio e falei, olha, tio, eu queria fazer um estágio. Aí passaram 2 semanas, vou ver o que eu consigo fazer. E aí meu tio falou, olha, consegui um estágio para você, uma oportunidade para você fazer uma entrevista, para você fazer um estágio. Falei, aonde? Na CID. Falei, meu Deus do céu. A loja que eu passo ali. Sapato. Esse é estágio que fazer GV para vender sapato? Não dá, né? Aí ele falou, não, sabe onde é que fica Berrinhos? Não tinha a menor ideia onde era Berrinho. Falei, claro que sei. Você tem um terno? Não tinha terno. Tenho um terno, tenho. Aí ele me deu o endereço, né? E aí a minha tia, a esposa dele, foi conversando com a minha mãe. Pô, ele não tem terno. Aí fomos ver terno, aqueles ternos antigos, né? De linho, né? Aquele negócio todo. Aí fui fazer a entrevista. Imagina, moleque, né? Quem me recebeu na época para fazer a entrevista foi a Fátima Zorzato, né? Acho que era a VP de RH do grupo, que era o grupo Maclean, né? Não era a CID de sapato, mas era a CID Telecom, tecnologia. Ah, entendi. Né? E aí ele perguntou, mas o que você quer fazer, né? Eu falei, putz, olha, eu quero aprender. Na verdade, eu faço administração, eu quero aprender de negócio. Né? E aí acabei entrando, consegui lá, entrei para uma área mais de finanças, então eu acabei no início focando muito minha carreira em finanças. Então o meu background hoje é financeiro. Então dali, né, eu tinha uma escola muito boa, porque normalmente quando você faz estágio, né, naquela época você tinha, vai tirar xerox, vai. E eu tinha que colocar a mão na massa mesmo. Lá era pauleira mesmo. Né? Então a gente administrava contrato, faturamento lá no começo, depois a gente começava a montar o balanço da empresa. Né? Tive muita bagagem na parte de contabilidade. Né? Aí fui me vendendo para uma outra área mais de M&A ali. Né? E chegou um ponto na minha carreira e falei, bom, fui sempre na área financeira. Aí saí dali, o Grupo Maclean, quando eu entrei, tinha várias empresas, depois então, ele faleceu no acidente, começou a encolher um pouco, e eu achei que eu precisava de novos ares ali, né? Acho que eu tinha chegado num ponto onde a empresa que eu estava trabalhando, a gente estava fazendo um processo de venda da empresa, eu ajudei no processo, e aí eu acabei indo para uma startup de telecom na época. Ainda em telecom. Ainda em telecom. Mas ainda também em telecom e na área financeira. Administração financeira. Fui lá para ser o controle da empresa. Né? Então, era uma startup, foi a primeira startup de banda B do Brasil. Né? Era chamava Metrofone. E era uma joint venture entre o grupo Telmex, Carlos Slim,
mais um grupo aqui do Brasil, inclusive o Banco Garantia, na época era Banco Garantia, né? Uhum. Então tinha esses 3 acionistas aí e tinha uma oportunidade de Pô, negócio legal, gigantesca, gente grande. forte por trás, né? Exato. E tinha um problema muito grande de negócio, né? Porque não tinha privatizado ainda, então tinha uma lacuna para você entrar nesse mercado, por uma brecha da lei que existia, né? Porque você tinha lá, era como se fosse um trunk digital. Né? Então espalhamos torres para São Paulo inteiro, tinha 600 torres, era a maior rede de telefonia móvel do Brasil na época. Caramba! Só que esse business ele sucumbiu, por quê? Antes de ter a privatização da banda B, a lei mudou. E aí quebrou, né? Não é que quebrou o negócio, mas a deixou de fazer sentido. Era gigante e ficou pequeno. Né? E eu falei, tá na hora de dar uma mudada também. E aí eu tinha um amigo meu que estava na Lucent na época e tinha uma posição também na área financeira para ser o business controller de uma divisão da Lucent, e eu fui para lá. E aí passei Lucent, Avaya, fiquei ali 11, 12 anos trabalhando nesse segmento. E aí um belo dia eu falei, puxa, eu acabei mudando muito de posição, eu fui CFO, então fazia toda a gestão daquele business, toda a parte financeira estava comigo, absorvi toda a área de operações, mas não operações né, de telefonia, era operação logística, toda a parte de IT estava comigo. Então eu tive uma oportunidade de me envolver em outras áreas. Em outras áreas, começar a ampliar o espectro, né? Exatamente. Que legal, cara. Só que um dia eu tive um insight, eu estava conversando com uns amigos, falei, olha, discutindo o que você quer ser, né? Muito novo, né? Eu devia ter na época 25, 26 anos, né? Nossa, muito jovem, cara. E aí, já numa posição de bastante responsabilidade, né? E aí eu falei, olha, eu quero ser um executivo de negócio, né? Mas o que você está olhando? E começamos a debater, né? E eu cheguei à conclusão de que eu estava muito no operacional, muito no back-office da empresa. Né? Então eu comecei a repensar um pouco. Falei, poxa, eu tenho uma bagagem financeira, eu tenho uma bagagem de operação de negócio, então eu conheço bem né, a cozinha da empresa, né? Então, mas eu preciso ir para a linha de frente. Então eu comecei a mudar um pouco o meu perfil ali. Eu falei, olha, eu vou pegar o que eu tenho de melhor, né? Que é essa bagagem financeira, você consegue articular melhor, entender um pouco o teu cliente. Então, eu comecei a buscar novas oportunidades. Então, eu trouxe para mim toda a parte de pré-vendas. Então, comecei a já começou a botar um pezinho ali na área de negócio, né? Então, eu trouxe a área de pré-vendas comigo. Na sequência, né, eu acabei trazendo a parte de vendas de serviço. Né? Também já é um... Já dá mais um pezinho. Já dá mais um pezinho. Então, já está um pouquinho mais na linha de frente, começa a interagir mais com o cliente, né? E aí você começa a criar essa experiência. Aí ocorreu que final de 2005, teve uma mudança na Avaya e o country manager acabou saindo. Eu já estava lá há muito tempo, desde 98, se eu não me engano. Aí a VP para a América Latina pediu para eu ficar interinamente como presidente da empresa. Presidente. Eu tinha acho que 30 e poucos anos. 30 e poucos anos, nem isso. Bom, eu falei, tudo bem, quanto tempo? Uns 3 meses. Eu já conheço essa história. Para mim, exato. Só que para mim era um negócio muito natural, porque eu já estava tão inserido na organização, estava lá há muito tempo, conhecia todo mundo, eu fazia um pouco mais... Não existia uma figura de um diretor comercial na época, né, de um VP comercial, então eu interagia muito com vendas, já estava com parte de serviço, pré-vendas. Falei, bom, tinha o background de administração e tal, então, né? Eu, assim, na ausência do country manager, eu falei, olha, tranquilo, Elizabeth, eu vou 3 meses, tranquilo, porque também não pode virar um overload também para você. Você tem que saber equilibrar um pouco. Já fui muito workaholic. Ainda sou hoje, mas perto do que eu fui. Chega uma hora que acho que também você tem que dar uma equilibrada. Né? E aí, esses 3 meses viraram 12 meses, né? E eu tinha um plano de ir para fora, né? E aí, na contrapartida, eu falei, olha, Elizabeth, entendo que eu não tô, a gente teve um acordo aqui, eu não vou assumir a posição agora, a gente está buscando alguém, participei do processo e tal, trouxemos um executivo de mercado e eu assumi a posição de VP de vendas. Então aí eu consegui dar o shift na minha carreira. Aí você fez a virada. A virada efetivamente. E aí eu falei, bom, agora, né? Que legal. Lições aprendidas, eu não assumi naquele momento, porque existia a necessidade de ter alguém que tivesse uma bagagem maior comercial. Né? Mais porta para fora, mais conhecimento de mercado, relacionamento e tal. E eu já sabia disso. E você estava construindo isso ainda, exatamente. Né? E o meu plano com ela era que em mais 1 ou 2 anos eu iria assumir a operação do México. Né?
Mas aí, por uma questão familiar, a minha mãe adoeceu, eu acabei não podendo executar esse plano e tive que optar por ficar no Brasil. Né? E aí, em 2010, né, eu já estava há muito tempo na Avaya ali, estava lá 12 anos, falei, olha, acho que cheguei no teto aqui e estava passando uma transformação muito grande a empresa, tinha fechado capital e os fundos de investimento. Falei, olha, acho que deu. Né? E surge uma oportunidade na NICE. Né? E a gente começou a namorar, imagina, em 2010, a gente começou a namorar em 2008. Uau, 2 anos ali. Por quê? Porque em 2008 teve a grande crise. Exatamente, dos e Estados aí Unidos. todo mundo, acho que está na hora de segurar um pouco. Né? E a NICE tinha uma parceria muito grande com a Avaya na época então eu acabei conhecendo muito, a NICE é uma empresa israelense, né? Conheci os israelenses, fiquei amigo, e aí eles gostaram muito do meu perfil, queriam montar estrutura aqui no Brasil. E aí em 2010, 2009, finalzinho de 2009, eles começaram a conversar comigo de novo. Eu falei, olha, mas qual que é o plano de você? Qual que é o projeto? Não, o projeto é que a gente tem que realmente ter uma operação consolidada no Brasil. Naquela época não tinha? Não tinha. Existia operação através de parceiros. Existiam pessoas anais no Brasil, mas não tinha uma empresa constituída. É como normalmente começa, né? Exatamente. Contrata um, contrata outro, aí tem parceiro, aí começa a vender, daqui a pouco, blum, abre uma empresa, né? Exato. Então, o meu projeto era vir para ficar 3 anos, estruturar a empresa e depois, né, seguir outro caminho. Então, eu vim na minha cabeça que eu ia ficar 3 anos. Né? Ia construir a empresa, ia estruturar, botar para voar e depois voar outros voos. Outros voos. E as coisas foram rapidamente mudando, a empresa muito dinâmica também. Então eu vim no começo de 2010, era uma empresa que tinha um faturamento já razoável. E a experiência legal aí, Rod, foi que era uma startup, mas produzindo. Então você tinha o desafio de estruturar a empresa e ao mesmo tempo entregar resultado. Eu lembro que a minha primeira reunião foi lá em Israel, a gente teve um evento em Israel e o meu chefe entregou a minha cota. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim, mas e o RAI? Não pode ser. Isso é praticamente 3 vezes o número que tinha feito o ano anterior. Sim. Falei, olha, eu sei que nós vamos transformar o business, a gente veio para transformar, mas a gente não faz mágica, né? Então, se você olhasse o número de 2009 versus 2000 que ele estava sendo em 2010, era que era quando você entrou, era crescimento 3 vezes. Né? Falei, olha, vai ser difícil, mas vamos correr atrás. Né? E aí no primeiro ano a gente já multiplicou por 4 o número da empresa. Aí ele falou assim, tá vendo? Eu te disse. E não era um número pequeno. Era um número grande. Né? Ou seja, tinha mercado mesmo. Né? Mas eu lembro até hoje, né? Minhas primeiras reuniões com clientes, normalmente assim começa, né? A empresa tem aqui os canais, os parceiros de negócio, que são importantíssimos, né? E a NICE já atuava há muito tempo no mercado, porque ela começou na América Latina, no Brasil, em 96, se eu não me engano. Né? Então já tinha uma história, 2010 já tinha 14, já tinha cliente, já tinha uma base, parceiro. Aí você começa a visitar os clientes. E foi interessante, porque muitos clientes achavam que a solução da NICE era dos parceiros. Porque não tinha empresa aqui, não tinha né? Empresa aqui. Então, não, mas a solução X não é do parceiro X. Não, deixa eu explicar. Esta empresa, ela distribui a solução. A plataforma, a solução é da NICE, que é uma multinacional israelense, que tem headquarters em Israel, em Tel Aviv, Porque eles colocavam a solução da NICE dentro dos serviços e do produto deles. Mas mesmo com o nome, né, lá na época, não vou nem lembrar agora, mas para me entregar a minha idade também de novo, eles falavam do produto, né, do gravador na época, né, que era na época, gravador de voz, né? Né? Eles achavam que eram dos parceiros da solução. Né? Que o nome da solução era NICE. Entendi. Então, que o nome do produto era NICE. Entendi. Então, teve, né, nesse primeiro ano, um education do mercado. Né? Então, quando você fica muito distante, que você cria esse tipo de situação. Né? Então, rapidamente reverteu isso. Né? Montamos a estrutura no Brasil. Né? Então, eu acho que foi muito importante, nesse momento, para mim, o meu background anterior, finanças, operações. Então você consegue conciliar as coisas, né? E fazer uma gestão do todo, né? Então não sou só um cara de vendas, né? Hoje eu me considero um executivo de mercado, né? Completo, né? Passou por todas as áreas. Então assim,
desde lá de trás, finanças, né? Até um pouco de logística, né? Gestão de contratos. Serviços, então pré-vendas. Eu acho que eu só não fui RH. Né? Na minha carreira inteira, acho que eu não fui RH. Todos o marketing, em algum momento da minha vida, eu tive que ser inteiramente o diretor de marketing da Avaya, por exemplo, tocar marketing na NICE. Então, assim, então tem quase um espectro todo, né? Que é o cara que faz administração, né? É o generalista ali, e que, no meu caso, eu tenho uma especialização muito mais em finanças, né? Que me dá uma visão muito boa, né? De como fazer a abordagem no cliente, entender um pouquinho a dor dele, para onde a gente vai. Né? Vender mais com base no benefício de retorno financeiro e tal, né? Isso ajuda bastante. Pô, legal. E aí as coisas foram acontecendo, né? Eu vim para montar o Brasil, aí me pediram para ajudar a estruturar o que a gente chama de Cone Sul, que é aqui toda Argentina, a Chile, e mais esses países. Então, estruturamos também. E aí, em 2019, a operação a gente tem na NICE a gente tem duas, a gente não trabalhava antes com a América Latina. Eram duas regiões distintas. Você tinha lá o Cone Sul e o Cone Norte. Então, eu era responsável, eu fui responsável pelo Brasil. Depois de 2, 3 anos, eu assumi o Cone Sul. Cone Sul. E aí... Colômbia para cima ficava com os Estados Unidos? Não, eu ficava com uma pessoa no México. No México, tá. Eles queriam fazer um turnaround da operação do Norden, como falaram, você não quer me ajudar? Lá vou eu de novo. Já conheço. Né? Lá vou eu de novo, conheço essa história, né? Não, tá bom, né? Aí é aquela história, você tem que aprender a negociar, porque assim, tá bom, mas por quanto tempo? Não, vamos ver, vamos tentar, vai ser bom, tal. Eu estava num momento que eu precisava realmente mudar um pouco mais desafio, ares, né? Mais desafio, mudar os ares, ter novos mercados, mas eu vi com bons olhos. Na realidade, eu vi com bons olhos uma oportunidade para mim. Isso foi no começo de 2019. Então, eu assumi toda a América Latina, a gente consolidou México, a região. México para Colômbia, tudo comigo. E aí, você tem que fazer de novo, começar a mudar tudo. Estruturar, colocar o teu ritmo. E nesse meio tempo veio a pandemia, né? Então, quando você está começando a decolar veio a pandemia, né? Ele já não pode viajar, então você já fica distante. É difícil fazer a gestão. Uma cultura diferente, né? Estando no México, na Colômbia, não é a mesma cultura nossa, né? Eu vejo muito hoje o Brasil, né? Acho que pelo tamanho do business do Brasil, para qualquer empresa, para nós brasileiros, né? A gente enxerga muito pouco a América Latina. Né? A gente conhece muito pouco da Argentina. Claro, a gente está acompanhando a Argentina, porque está numa situação econômica difícil, mas a gente conhece muito pouco do Chile, conhece para turismo. Né? Agora, quando você viaja para esses países, eles conhecem muito de todos. Então, você vai para o Chile, eles sabem tudo da Colômbia, tudo do Brasil, o que está se passando no Brasil, quem é o presidente. Nome do presidente, isso é muito interessante, né? Mesmo. E nós a gente não sabe. Não sabe. Aí só sabe quando acontece uma catástrofe, alguma coisa, a gente está sabendo. Mas fora isso, você perguntar para alguém, né, que não tem o contato direto. Não sabe. Quem é o presidente do Chile, da Argentina, são poucas pessoas. Isso me surpreendeu muito. Falei, poxa, nós somos uma ilha na América Latina. Porque a gente não presta atenção. E eu acho que é por isso, pela dimensão territorial. O idioma, né? O idioma também. Mas eu faço um paralelo com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos também muitas vezes não vê o mundo, porque é tão grande que ele olha para dentro. Pro próprio umbigo. E somos nós aqui na América Latina. A gente olha para o próprio umbigo, nós somos muito grandes, né? Então a gente está sempre olhando muito mais para os Estados Unidos, para a China, do que olhando para a Argentina, para Chile, Colômbia, Paraguai. Às vezes a gente nem lembra que existe, né? Paraguai e Uruguai. É verdade, é verdade. Fala do Cone Sul, fala de Chile, Argentina e acabou, né? Acabou. Mas tem um monte de país importante aí, né? Exato. E aí eu assumi, comecei a fazer de novo a transformação ali, e a pandemia, distanciamento e tal. Então agora a gente está se reinventar, né? A NICE é uma empresa muito voltada para o office. Né? O nosso CEO, que é o Barak, é um cara muito jovem. Ele é um dos motivos pelo quais eu vim para a NICE. Porque eu fui fazer uma entrevista final em Israel. Com ele? Não foi com ele. Ele, na época, ele era o head de Analytics. Ele já estava na empresa há 10 ou 15 anos. Tá? Um cara super jovem. E eu fui conversar com ele, entender um pouquinho qual era a dinâmica da empresa e tal. Pô, ele me contou, me vendeu a empresa, né? Olha, eu estou aqui há X anos, eu comecei aqui como um cara de qualidade das soluções. Eu fiz exército, então eu conheci o exército. Isso é muito comum lá, Então o cara faz 3 anos de exército. Eu costumo brincar que o exército israelense foi o primeiro LinkedIn. Porque a primeira rede de relacionamento foi lá. Então esses caras, eles se conhecem ali, e ele foi um achado dos fundadores da NICE. E aí, você não quer vir trabalhar com a gente e tal. E quando ele conta isso pro pai, ele fala, você tem certeza que vai abandonar? Porque ele tinha uma carreira no exército, ele já estava ranqueado no exército. Ele falou assim, não, eu vou
por esse eu vou para esse caminho de tecnologia numa startup, provavelmente estava começando, né? E aí ele vem para a NICE. Ele me contou toda a história, eu gostei da cultura, né? Falei, puxa, legal. Aí eu fui fazer a entrevista com o CEO, né? E aí me aprovaram, né? E quando eu entro na NICE, o CEO e o presidente de Américas, que era o cara que ia me reportar, saem da empresa. Saíram. Eu falei, meu Deus do céu, onde eu pus o pé? Peguei 12 anos de empresa, vim agora... E agora? Quem que assume? Quem que assume, né? E aí, mas muito rapidamente me adaptei, uma cultura diferente, né? Eu queria depois falar um pouco sobre isso, de cultura das empresas israelenses. Perfeito. Então aí, finalizando aqui, eu assumi a América Latina, tive que me readaptar. Eu estava comentando com você que a NICE é muito de office, porque o Barak gosta disso, de ter as pessoas presentes. Acho que ele acha que é importante para a cultura, produtividade e tudo mais. E a gente vai para um home office, né? Aí eu falei, puxa vida, né? Acabei de assumir a América Latina, home office, não posso viajar, não posso ir para lugar nenhum. Precisava ir para a Colômbia, para a América Central ali. Você ainda estava conhecendo, né? O mercado, os parceiros. Eu demorei um tempo, uns 6 meses, eu fui fazer uma radiografia, os primeiros 3 meses. Lógico, um assessment, né? O que está rolando e tal. Se a pessoa que estava gerindo a região teria condição de realmente seguir o nosso ritmo, né? Concluímos que não. Né? Então, trocamos. No que nós trocamos, a pessoa entra lá em julho, agosto, passa 4 meses, 7 meses ali, vem a pandemia, para tudo de novo, que a gente está estruturando. Mas foi uma grata surpresa para mim. Nos adaptamos rapidamente com o home office. Né? E vida que segue. Foi justamente no momento onde a NICE fez uma aquisição em 2016 que transformou a empresa. Né? A NICE tem uma história que... quando o Barak assume a presença da empresa, foi acho que em 2014, muito jovem. 2014, são 8 anos, ele devia ter 30 e poucos anos de idade, 36, se eu não me engano. Tá? Tipo um prodígio mesmo, né? E ele faz a transformação. Naquela época, a gente tinha 3 divisões de negócio. A parte de Enterprise, que existe hoje, que chama CX, né? Uma divisão de NICE Actimize, que é uma solução para prevenção à fraude bancária, lavagem de dinheiro, transação financeira, e uma divisão de segurança física mesmo. Então você tinha lá, dentro de segurança, você tinha 2 divisões ali. O Surveillance, que era a captura de imagem com analytics, perimetral, um negócio muito legal. E você tinha um negócio que era uma outra divisão de segurança, que era muito mais voltada a governo, que é um negócio que eu não gerenciava. E aí também a mesma coisa, um belo dia, você não quer gerenciar a área de segurança na América Latina? Desculpa, no Cone Sul. Falei, não, pode ser uma experiência diferente, né? Acho que vai agregar. Mas sem deixar o que você estava fazendo. Sem deixar o que eu estava fazendo. Ou seja, acumular uma então, aí função. eu passo a ter 2, 3 chefes dentro da NICE. Então, tinha a vertical de CX. Entendi. Né? Cada uma era uma vertical de negócio. E uma pessoa que era o head de segurança global. Um cara muito bacana, também um israelense muito bacana. A NICE é uma empresa que faz muita aquisição. A gente tinha comprado a empresa dele. E ele passa a ser o head da solução. E aí comecei a gerir isso e tal. Quando o Barak assume a posição de CEO, eu falei para o Motti, que era o head dessa operação, eu falei, Motti, se prepara, porque logo em breve você não será mais não fará mais parte da NICE. Ele, como assim? Eu falei, cara, conheço o Barak. Eu acho que segurança não está muito em linha com o que ele quer fazer. Do portfólio. Né? É uma vertical de negócio que demanda muito investimento e é muito sazonal. Né? E está entrando produtos aí... mais modernos, mais alinhados com o futuro, né? Acho que não é nem uma alinhada mais comotizados. Né? Entendi. E a gente traz um produto novo, que era o PSIM, que era uma solução para fazer gestão de área de comando e controle. Desenvolvemos o mercado na América Latina. Não existia esse mercado na América Latina. Quem desenvolveu fomos nós, né? Mas aí o Barak assume. 6 meses depois ele vendeu a divisão. Eu liguei para o Motti e falei, fez o spin-off. Né? Te falei, né? E aí ele gera caixa. A NICE é uma empresa que tem muito caixa. Frente ao que ela fatura, né? Então hoje, por exemplo, ela fatura 2,2 bi e tem 1,5 bi de caixa. Caramba, meu! Então ela gera muito caixa. Gerou ano passado 500 e poucos milhões de dólares de caixa, praticamente não tem dívida, é uma empresa bem saudável, né? Uma empresa israelense. Né? E aí, com essa venda, ele gera mais capital e compra uma empresa em 2016. Que foi a maior compra da NICE, que foi a Incontact. E aí transforma. A NICE já vinha numa pegada de mudar para nuvem, né? Todo o portfólio que era o gravador, o workforce, o analytics. Porque vocês, nessa época, vocês eram muito fortes nessa questão de gravação e tal, né? E workforce. Só para explicar para o pessoal, a NICE tinha essa solução que gravava as conversas
dos atendentes nas centrais de atendimento, não é Exato. isso? Aí vocês dominavam esse mercado, né? Esse mercado era de vocês. Uma informação pitoresca. A gente começou, né? Como é que começou a NICE, né? Começou fazendo gravação para bélico, né? Para interceptação de chamadas. Foi assim que começou. Não foi que começou para o mundo corporativo. Ela começou justamente prestando serviço para o exército israelense. Tá. E aí viu-se que tinha um potencial de negócio por compliance, para qualidade, para o mercado corporativo. Então ela inventou isso. Ela inventou isso. Ela inventou esse tipo de solução. Então por isso que ela é tão reconhecida por isso no mercado, né? E ela veio se transformando, né? Saiu de um modelo de hardware, se transformou numa empresa de software, depois numa empresa de soluções, e até que hoje a gente está numa empresa de plataforma. Né? E vai ter um outro step, né? A gente fala depois. Então aí, em 2016 a gente compra em Incontact. Por que eu estou te falando isso? Porque aí transformou de novo o business da NICE. Mais foco em Customer Experience, mais foco em solução completa. Exato. A gente antes era uma empresa que atuava com soluções periféricas ao Customer Experience. Ao core. Ao core, exato. Né? Então a gente tinha parceria com várias empresas que tinham o core do negócio. Quando a gente compra a Incontact, a gente passa a ter o core também. Né? E a gente traz toda aquela experiência nossa de CX, das outras plataformas de gravação, workforce, analytics, automação, para dentro dessa plataforma. Né? Então, para mim, transforma de novo a empresa. Então, em 2019... eu falei, puxa vida, eu já estou aqui há 9, 10 anos já. Passou muito rápido, né? Porque transformação. Muita coisa, né? Muita transformação, muita aquisição, muita... E quando a gente comprou a Incontact, eu briguei muito para trazer essa solução para a América Latina. Falei, pô, faz todo sentido para nós. Só que assim, se tem uma coisa que você não pode ficar no meio, é entre o israelense e os KPIs. Tá? Não faça isso. Tá? Eles gostam de seguir KPI. Que é muito bom. Eu acho que isso vem um pouco da cultura do exército. Não é à toa que eles têm o caixa que eles têm, que é uma empresa saudável do jeito que é. Eles são muito diretos, né? E focados naquilo que eles definem que eles vão fazer. Né? Então, o foco era, vamos desenvolver primeiro o mercado americano. Por quê? Era uma empresa que já tinha 15 anos, mas a NICE trazia, né, os grandes clientes. E aí eles passam a desenvolver esses grandes clientes. E aí chega em 2019, a gente fecha o primeiro projeto no Brasil, com a plataforma que chama CX One hoje. E aí eu consigo a atenção do Bar, que ele fala assim, não, tá bom, vamos fazer o investimento no Brasil, vamos colocar 2 data centers aí. E aí o negócio muda de novo para mim. Né? Porque a gente estava sempre nos clientes de corporativo no high-end. E aí muda um outro desafio para mim. Aí eu tenho que me reinventar de novo, por quê? Aí eu tenho clientes, desde o cliente pequeno até o cliente grande. Ou seja, até esse momento você atendia os grandes contact centers, os grandes bancos, os grandes seguradoras, telcos, porque precisavam da solução de gravação por N razões. Quando você traz o CX One, que era o NICE Incontact, né? Você abre o espectro de mercado. O nosso potencial de mercado. E aí? Por 10. E aí começam de novo os desafios. Aí que você começa de novo a reinventar a roda, né? De fazer a roda girar mais rápido. Provavelmente trouxe conhecimento lá da Avaia, né? Trouxe. Você vai acumulando os conhecimentos, vai trazendo. Então a gente tinha que aí montar a estrutura de parcerias de novo, mudar um pouco o perfil do parceiro, como entrar em outros mercados, mudar toda a parte de marketing, né? Porque a gente estava focado no marketing mais de relacionamento. Mais lá no topo. E aí você tem que começar a reinventar de novo. Que fantástico. Então isso é um pouquinho da minha história. Né? Então hoje eu estou lá há 13 anos, estou na NICE há 13 anos. Né? Já passou por várias NICEs, né? NICEs, né? Essa é a parte legal. Né? Então, esse é o meu desafio hoje, transformar de novo o negócio. A gente vem crescendo muito, tivemos sucessos aí na pandemia, né? Migramos para o home office, foi uma grata surpresa, nos adaptamos rapidamente. A produtividade não caiu. Não caiu, eu fiquei muito preocupado no começo. Puxa, nós somos uma organização que sempre está na rua, está com cliente. Estamos junto no escritório e tal. Movimentando, fazendo a coisa acontecer. E agora a gente está isolado. Falei, puxa, a vida vai ter, primeiro, um distanciamento das pessoas. Depois, minha cabeça, né? Vai ter uma perda de produtividade. Como é que nós vamos acessar esse cliente? Né? Já não é fácil, né, para a gente, muitas vezes, no dia a dia. Lógico, no dia a dia. Todo mundo é corrida, exatamente. Corrida, todo mundo. Você está concorrendo com um monte de coisa, né? Um monte de coisa. E aí eu percebi que, puxa, a gente conseguiu manter o ritmo, né? E o virtual facilitou em alguns momentos
o contato com os nossos clientes. Né? Porque todo mundo foi um pouco mais tolerante ao virtual, né? Exato. E aí a produtividade aumenta, na verdade, né? Né? Mas a gente está voltando hoje. Então, quando a gente voltou, acabou a pandemia, a gente fez um primeiro evento. Foi o primeiro evento que nós fizemos, foi em 2021. Fiz o primeiro evento, na sequência peguei o Covid no evento. Putz, grila. É muita sorte, né? É muita sorte. Saí do evento, um dia assim, tava com Covid. Eu falei, caramba, não dá, né? Mas foi muito... Aí estamos voltando devagarzinho. Hoje vocês estão o quê? Modelo híbrido? Modelo híbrido. A gente tem 2 dias no escritório, 3 dias fora. Mas a gente mudou um pouco. Isso era para o escritório como um todo. A área comercial a gente colocou 100% no escritório. Se você não está em reunião com o cliente, se você não está conversando com alguém, em algum evento... Esse é um ponto interessante. Tem áreas que eu acho que funcionam muito bem remotamente, né? Mas realmente a área de vendas é um desafio adicional, né? Por causa dessa coisa de estar junto, de troca entre as pessoas, né? De conversar, de fazer as reuniões. Realmente é um desafio grande fazer isso remotamente, né? Então, você pegou o ponto, Roger. Exatamente isso. Acho que a velocidade de tomar decisão é muito diferente. Né? Tudo bem, você acessa as pessoas pela telinha, faz uma videoconferência, mas não é igual. Né? Definir uma estratégia de negócio, definir como é que a gente vai fazer a abordagem, até como é que a gente vai atender o cliente da melhor forma possível. Né? Acho que estar junto é mais forte. Então... E Camargo, me fala um pouco, a gente falou já um pouco de cultura israelense, né? Eu já recebi aqui a Ganal Ren Gilad, que é também israelense, ele já contou um pouco da cultura, e a gente tem também a Tuvis. A Tuvis a gente recebeu também a Débora Vanzo da Tuvis aqui, e a Tuvis também é uma empresa israelense. Não conhecia. É uma startup, e foi uma história muito interessante. Vou deixar aqui o episódio da Débora Vanzo para vocês assistirem, porque ela é sócia da empresa, ela conheceu os sócios israelenses pelo LinkedIn. E eles fecharam uma sociedade sem se conhecer, foram se conhecer meses depois, quando a pandemia, tal. E hoje a empresa está aí crescendo e tal. Quais são os principais pontos assim da cultura israelense, né, dentro de uma empresa multinacional como a NICE? Né? Quais são os pontos que você destacaria? Você já falou de KPIs, eles adoram, exato. Legal. Então, assim, eu acho que é uma cultura bastante focada, disciplinada. Né? Que eu comentei, acho que vem um pouco dessa questão do exército militar. Né? Você tem, se eu não me engano, o homem com certeza são 3 anos, acho que a mulher são 2 anos de exército. Né? A mulher também? Também. Né? Então você acaba adquirindo essa disciplina, né, em execução. Acho que esses são 2 fatores de sucesso de empresa israelense. Tem muita disciplina e muito focado na execução. Não desvia. Não desvia o foco. Óbvio que você tem que, né, durante o caminho, você tem que ajustar um pouco, mas eles não desviam. O exemplo clássico é esse que eu te dei. Comprei uma empresa em 2016, eu só consegui trazer a solução em 2019. Em 2019, final de 2019, comecei em 2020. Né? Então, 4 anos de janela para eu conseguir. Mas por quê? Porque existia um business plan. Quando eles fizeram a aquisição da empresa, durante o due diligence e tudo mais, foram definidas as ondas, porque tinha ali todos os KPIs e objetivos de negócio. E, naquele momento, não se enxergava, por exemplo, que a América Latina já estava migrando para o mundo cloud. Como, por exemplo, a Austrália está muito à frente de nós. Então, na minha cabeça não entrava. Falei, o que eles estão investindo na Austrália e não no Brasil? Não no Brasil. Na América Latina, né? Mesmo no Brasil. O Brasil é o 4º maior mercado de contact center, de customer experience do mundo. Né? Eu falei, caramba, por que não aqui? Aí fui falar com o Brian, por isso. Porque a Austrália hoje é o país que mais investe em nuvem. E pelas pesquisas que nós temos, institutos e tal, a América Latina não está nesse momento. E ele estava certo. Eu acho que a gente acabou entrando no momento mais adequado. Né? Então, eu acho que é isso. Né? Tem muita disciplina, foco em execução. E é o que eu falei. Não se meta entre um israelense e o KPI dele. Isso agora, é muito boa, cara. Em termos de gestão e de comportamento, eu acho que pela própria característica geográfica e climática, o israelense é um cara mais árido, né? Mais seco. Né? Então, muitas vezes isso choca um pouco. Quando você traz um são mais diretos, a gente não está acostumado com isso, né? Então, eu tive situações, né, onde eu tinha amigos que eram CEOs de companhias aqui e que eu apresentei outros executivos, né? E na conversa, deixei os 2 na conversa. A hora que eu estou vendo, eu falo, o meu cara queria ensinar pro meu amigo, que é o CEO da companhia, como é que ele ia dirigir o negócio dele.
eu falei, opa, pera, não vai dar certo essa conversa, não vai acabar bem, né? Aí tem que interferir, mas... Para explicar a nossa cultura, nossa cultura. Fala, cara, não vai por aí, porque... né? Mas é o que você falou, um cara muito direto, muito objetivo. Então, tive situações onde a gente fez lá, por exemplo, uma prova de conceito com um cliente, estava lá o CEO da empresa, adorou a solução, e aí o israelense, então, vai lá. Quando é que você vai assinar o documento? Como é que você vai assinar a sua proposta, o contrato comercial, né? Mas uma pressão muito forte. Que a gente não está acostumado no Brasil, né? A gente não está acostumado no Brasil. Então você vai que é um pouco do mercado americano, é um pouco assim também, mais direto, né? Mais direto, né? Mas você vai acostumando. Assim, eu trabalhei muito tempo em empresa americana, eu trabalhei em empresa brasileira, depois em empresa americana por muito tempo, depois em empresa israelense. O que eu senti de diferença é que o israelense está mais perto de você. Então ele vai, assim, usando o termo militar, ele vai para a trincheira com você. Então ele vai junto com você para de frente, entender por que não está funcionando, como é que a gente resolve. Então eu acho Ou seja, você tem mais apoio, né? Né? Ainda que seja América Latina, né? Seja América Latina. Então ele está mais apoio. Agora, tem um negócio que você tem que também aprender, né? Se você não se posiciona bem, você não consegue ter respeito do outro lado. Então você tem que se posicionar. Ou seja, você deve ter tido um aprendizado grande aí para equilibrar esse ponto, né? Mas o interessante é que eu acho que o israelense ele tem também um pouco da cultura do brasileiro. Sério? Sabe o jeitinho? Eles têm também? Eles têm um jeitinho, eles são bem parecidos com a gente, né? Eles tentam sempre resolver os problemas de uma forma positiva. Né? Então eu acho que tem um pouquinho do jeitinho brasileiro. Então eu me adaptei muito bem à cultura. Né? Você está há 14 anos, né? 13 anos lá. É uma vida, né? É uma vida. Ô Camargo, me conta uma coisa. Vamos falar um pouquinho do mercado de Customer Experience. Eu sei que você conhece bastante desse mercado aqui na América Latina, trazer um pouco da realidade para o Brasil. Como é que você acha que estão as empresas latino-americanas, brasileiras, em relação ao atendimento ao cliente, especificamente? Você acha que estamos já num nível satisfatório, estamos num nível de evolução, né? Você como executivo de uma empresa que está junto com essas empresas, ajudando elas a melhorar o atendimento, como é que você vê esse movimento das empresas latino-americanas ou brasileiras? Cara, você tem regiões e regiões, então cada uma está num momento aí. Eu vejo que as empresas estão numa fase de transformação. Umas mais avançadas, outras menos, mas todos estão buscando. Por quê? Porque teve uma mudança drástica. Primeiro, tivemos uma pandemia, né? Então mudou teve totalmente. Que se adaptar, todo mundo teve que se adaptar. Rapidamente. Aí, os canais de comunicação. Porque antes era o seguinte, quando eu comecei lá atrás na minha carreira, primeiro chamava call center. Porque era call center. Call center, né? Era chamada de voz. Então, você tinha só um caminho, né, de contato, um ponto de contato com o seu cliente, que era um call center. O cara ligava e ele falava com você obrigatoriamente, né? Você gostando ou não, era por aí. Era ali. Né? Aí você começa a ter um movimento, vem a URA, né? Você começa a interagir com a URA. Teve uma vez um cliente falou assim, não, mas eu queria acabar com a URA. Eu fui o cara mais feliz do mundo. Falei, se você quiser acabar com a URA, não tem problema. Né? Porque eu vou vender muito mais DAC do que... Né? Para quem não sabe, URA é quando você liga lá no atendimento e fala assim, aperte 1 para tal opção, aperte 2 para tal opção. Exato. Aí você aperta o 2. Se você quer falar sobre isso chama URA, que é aquele atendimento automático. Né? E aí o cliente falou assim, não, mas eu não gosto disso também. E era um grande banco. Ele falou assim, não, eu queria acabar com a URA. Eu falei, perfeito. Por mim não tem problema. Porque assim, na realidade a URA ela acaba diminuindo, né, o número de posições de atendimento que você tem que ter. Porque ela vai resolvendo os problemas mais corriqueiros. Exato. Né? Então, se você tirar a URA, vai tudo entrar numa chamada. E numa chamada você precisa mais infraestrutura, você precisa de mais atendimento. Então pro business é bom. Pro business é bom, né? Demais, né? Tá ótimo, você quer acabar com a URA hoje, não tem problema, eu te ajudo. Então, naquele momento, era isso, era por telefone mesmo. Você começa a mudar, vem a URA, vem outros canais. Tem canais digitais, chat. Começa a mudar tudo isso. Muda, né? A dinâmica do consumidor, vem os milênios aí, que não querem mais falar por voz, querem ser autossuficientes. Então você começa a mudar tudo isso, né? E aí combina tudo isso com a pandemia que eu comentei. Então as empresas estão se reinventando. Eu vejo que tem um movimento grande hoje, tá? Pode, assim, de 2019 para hoje, eu já vejo que lá no comecinho, quando você falava de mudança, transformação do... E aí veio o call center, aí virou contact center. Contact center. Porque surgem outros canais não tão sofisticados. Isso já aconteceu lá em 2000 e... sei lá,
2004. Daí vem o e-mail, né? O SMS. Começa a mudar um pouco os canais. Contact center, porque não é só voz. Não é só voz. Os canais de comunicação. Começa os canais digitais, né? Exato. Ali bem embrionário, né? Então hoje, você vê, olhando 2019 para hoje, né? Estamos falando de 4 anos aí, no começo você tinha uma resistência muito grande para essa transformação. Hoje eu vejo que as empresas já estão muito mais abertas e buscando inovação. Por quê? Porque, assim, de fato, os canais digitais estão aqui para ficar. Não vai mudar. Né? A gente vê as gerações, eu vejo meu filho, o celular, né? As formas de se comunicar, é tudo celular. É tudo celular. É tudo digital. Então a gente vê isso. Agora, depende do segmento de mercado. Você tem segmentos que estão mais avançados, mas acho que todos estão indo para o mesmo caminho. Né? Então todos estão buscando uma melhor experiência do cliente, consumidor, do cliente. Por quê? Primeiro, é uma vantagem competitiva. Se você realmente conseguir resolver o problema dele no canal que ele quer ser atendido, você tem uma vantagem competitiva. Então, já existem pesquisas hoje que mostram que a retenção é maior. Né? E se a gente olhar para o Brasil, por exemplo, né? Que o loyalty de marca é muito baixo, né? Você conseguir reter esse cliente com uma experiência positiva é muito melhor. É muito melhor. Porque o custo de aquisição do cliente é muito grande. Né? É muito grande. É muito mais barato você reter do que ficar conquistando o cliente o tempo todo. Né? Então a gente vê as empresas mudando rapidamente. A gente vê empresas hoje só atendem para o canal digital. Não tem canal de voz. Os bancos digitais, assim, praticamente só canal digital. Exato. E resolvem, né? Resolvem. Então lá está demonstrando que resolve. Então você vê essa transformação. Aí entrou chatbot, entrou, né, um monte de... Agora está entrando um monte de novas tecnologias. Além de você mudar, né, a forma do atendimento, os canais, trazer mais inteligência artificial. Isso que eu ia falar, inteligência artificial. Hoje a gente vê, hoje, né, dentro do conceito da NICE, a gente tem lá o CXI, né, que é o Customer Experience Interactions. Tá? Tem 5 pilares ali. Então, o primeiro pilar são esses pontos de contato, que são os canais digitais. Então, você tem aí voz, mais 30 canais, toda a parte de conhecimento de base de informação, está tudo ali. Que é o FAQ, né? Para você se auto-atender e tal. Aí você vai passar, como é que você faz o orquestramento dessa jornada. Então, a gente tem várias, a parte de omnicanalidade, você faz a elevação de canal, o cliente conseguir mudar na mesma interação, né, no mesmo contato com a sua empresa, mudar... sair de um chat para um atendimento de voz, você pode falar, olha, não está resolvendo, eu prefiro agora ir para a voz, você consegue fazer essa elevação de canal automaticamente e transferir esse cliente que está atendendo no chat por uma chamada. E manter, né, essa jornada do cliente, para você poder lá na frente avaliar isso como um todo. Né? Aí você falou, depois você vai ter o autoatendimento, né, o Smart Self-Service. Né? Então você vai ter os chats, inteligência artificial e toda essa parte que vai cobrir esse... E dar essa velocidade que os clientes querem de se auto-atender. Com inteligência artificial, com problemas mais simples e corriqueiros. Né? Exato. Aí você vem, né? É o que eu ia te comentar, você vem com a parte do empoderamento do agente. Porque você vê, mudou a cultura do cliente, mudou o perfil do cliente, a forma que ele quer ser entendido, mudou também o perfil do atendente. Esse atendente também é um milênio. Então esse cara quer mais autonomia, é verdade, quer mais flexibilidade. Então você tem que dar esse empowerment pro agente. Então, hoje a gente vê também, é o 4º pilar que a gente vê dentro do CXI, importante para você transformar, ter uma experiência mais fluida. E aí você tem o 5º pilar, que é como é que você avalia tudo isso, né? Performance, né? Então como é que você vai conseguir entender... Para poder fazer ajustes, para você poder ir melhorando o atendimento e se adaptando cada vez mais ao que o seu cliente quer, né? Então a gente vê as empresas hoje, e tudo isso que a gente conversou, né? Uma camada de inteligência artificial. Então, a gente e tudo na nuvem, né? Na nuvem. Que é o que você falou agora há pouco, que democratizou o acesso a soluções de ponta. Exato. Né? Porque hoje em dia uma empresa em desenvolvimento, uma empresa que está começando, ela pode contratar uma ferramenta de ponta porque ela pode contratar a nuvem, né? Ela pode contratar por assinatura. Né? Você vê, né? Quando a gente trouxe o CXone, a gente comentou isso anteriormente, eu trabalhava muito no Enterprise. Hoje eu tenho clientes com 5 posições, clientes com 20 mil posições. O que é maravilhoso, né? Se a gente pegar, por exemplo, a gente recebeu aqui também o Fábio Costa da Salesforce, né? E o crescimento da Salesforce lá nos anos 2000, quando ela começou, foi muito baseado nisso. Exato. Ela vendia o CRM já na nuvem, né? Ela foi, se não a primeira, uma das primeiras a usar de fato a nuvem para isso. E essas empresas foram crescendo e com fidelidade a eles, porque desde o começo começaram a usar. Então, essa é uma excelente estratégia, porque essas empresas vão crescer, né? Muitas delas vão crescer, vão passar de 5 para 10, para 20, para 50, para 100, para 200
posições e estão com você desde o começo, Exato, né? É uma grande estratégia. Você falou do Fábio Costa, Salesforce é um parceiro nosso. Nós somos um parceiro do Salesforce também. Ou seja, conecta com o CRM. Está embarcado dentro do CRM, então é uma experiência mais fluida para o cliente também e para o agente. Né? Para o agente, porque ele sabe as iterações que teve. Ele ficar ali, né, toda hora, Nossa, fantástico. Outro, ali dentro ele já consegue administrar tudo de uma forma única. Né? Muito então, legal. Camargo, já para a gente começar a dar um contorno de encerramento, eu queria te fazer uma pergunta que é, você como líder, né, um cara experiente, que passou por 2 posições de liderança, uma na Avaya e agora na NICE, como é que é o seu perfil de liderança? Né, o que você acredita que seja um perfil de liderança efetivo, que seja um perfil de liderança que realmente faça com que as pessoas estejam engajadas e tragam resultado? Assim, eu sou bastante democrático, tá? Às vezes até demais. Né? Mas eu acho que a transparência é o ponto crucial para mim. Né? Você ter transparência no relacionamento gera, né, a cumplicidade e gera o compromisso. Né? Eu sempre passo tudo para a minha equipe. Né? Então, eu sempre estou divulgando, dividindo. A gente sempre trabalha em time. Eu não sou um cara que... Assim, você vê culturas onde se promove o conflito. Né? Eu não gosto disso. Né? Eu acho que a gente tem que ser uma única voz ali. Vamos todo mundo junto para o mesmo objetivo. Né? Então, acho que para mim, clareza e transparência. Né? É o primeiro ponto. Né? O segundo, sim, você tem que ser direto. Não adianta dar rodeios, porque... Um pouco da cultura israelense aí, né? Tem que ser um pouco mais direto. Né? Então, esse é um pouco da minha característica. Né? Eu sou muito aberto, não tem porta fechada na NICE, né? Então, a gente conversa com todo mundo. Eu lembro, na época que a gente hoje está no New York, né? Tá no New York, a gente mudou um pouco. Eu queria ter mudado para o New York lá em 2019, porque eu achava que era mais legal, mais dinâmico. Então, aí, por causa da pandemia, a gente acabou fechando. Nós devolvemos o escritório aqui. Porque não fazia sentido ter, né? Ficamos um ano pagando. Não, eu liguei, falei, cara, vamos devolver isso, pelo amor de Deus, né? O custo que nós estamos com isso. Bom. E aí, só que a gente tinha, né, o pessoal, né, no escritório de limpeza, mas as pessoas participavam das nossas reuniões, de kickoff, de tudo, sabiam qual que era a nossa estratégia, né, onde é que nós vamos. Ou seja, todo mundo on board, todo mundo dentro, né? Então assim, a gente traz cliente aqui dentro, legal, tem que ter o compromisso, tem que estar com a sala arrumada, todo mundo está sabendo como é que funciona a empresa. Né? Então, eu acho que esse é um pouco do Luiz Camargo no dia a dia. Né? E assim, eu tenho feedbacks que a gente consegue realmente construir um time de primeira. Né? Então, acho que faz parte dessa... Conhecendo algumas pessoas que estão lá, eu reafirmo isso. É um time de primeira mesmo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que pode ajudar aqui as pessoas que estão assistindo. O que você contrata num profissional? Quando você vai contratar lá na NICE, seja uma pessoa que vai reportar direto ou alguém que está contratando, o que vocês valorizam de fato? Não precisa contar nenhum segredo do processo, nem nada disso, mas o que vocês valorizam de fato nos profissionais que vocês trazem para dentro da empresa? Eu avalio muito a atitude. Acho que isso driva mais que conhecimento. Se tiver a atitude que a gente está buscando... a gente depois ensina o dia a dia da empresa. Ou seja, traz o soft skill que o hard skill a gente ensina. Para mim esse é crucial. Né? Nem sempre a gente acerta. Lógico. Né? Mas esse é o que eu busco. Você tem atitude e que tem, né, o mesmo DNA que nós temos aqui. Que não é o mesmo DNA que a NICE tem lá fora, que tem porque na Europa. Tem a cultura daqui, né? Tem a cultura do México, tem a cultura do Chile. Então, a gente tenta trazer a atitude correta em cada região. Fantástico. Aqui na América Latina. Mas para mim a atitude é o que... É o ponto principal que você avalia. Exato. Bacana. Última pergunta para a gente encerrar esse papo que está maravilhoso. Fala um pouco de futuro para a gente, Camargo. O que você enxerga de futuro? Enfim, se você puder falar alguma coisa da NICE, ótimo. Mas o que você enxerga de futuro na tua carreira? O que você enxerga de futuro nesse nosso mercado? Na NICE, enfim, conta um pouco para a gente. Bom, do mercado, acho que não vamos ver muita transformação ainda. Né? Estamos só começando, né? Estamos só começando com a questão de inteligência artificial. Por exemplo. Você viu aí o chat GPT causando, né? Uma revolução, né? Eu até vi agora, recebi no WhatsApp, não sei se você recebeu, que não está preparado para o brasileiro, né? Acho que faz uma pergunta, como é que ele faz para baixar vídeo pirata? E aí o chat GPT responde assim, olha... Eu não posso te dar essa resposta, porque não é compliance, não é lícito fazer a baixa de ter filmes pirata, e disserta sobre isso, explicando para a pessoa que perguntou o porquê que não pode, ele não pode. A pessoa pergunta quais são os sites, né? E ele fala, não posso. Né? Aí a pessoa faz a segunda pergunta.
Pô, eu não sabia que era ilegal. Uhum. Você poderia me dizer quais são os sites para eu não acessar esses sites? Claro que eu posso dizer quais são os sites. Então, assim, piadas, né? Mas... Tá sofrendo ajustes ainda, né? Uhum. Então, eu acho assim, esse é só um começo. Nós vamos ter muita coisa acontecer, principalmente no nosso mercado de CX, né? Onde cada vez mais a necessidade de aprimorar o atendimento, responder mais rápido, a inteligência artificial vai ajudar bastante. Então, acho que vai ter muita coisa por aí. Na NICE, eu vejo esse caminho. Né? Lá em 2015, a NICE, de tempos em tempos, ela faz um planejamento de 5 anos. E eles pedem para cada região desenhar o que nós imaginamos na nossa região dali a 5 anos. Então, lá em 2015, o ponto que nós colocamos, e acho que a gente acabou entendendo um pouco errado o que eles queriam, não é errado, mas a gente queria levar essa mensagem, e acabei tomando um feedback, não era isso que a gente queria. Nós projetamos a empresa, né? O pessoal até brincou comigo, não, nós queremos o Camargo daqui 5 anos gerenciando a gente tinha uma operação na Ásia, né? Queremos o Camargo gerenciando a Ásia. Eu falei, vocês querem me ver longe de vocês, né? Vocês querem me ver, né? Piadinha, né? E aí a gente coloca naquele planejamento que a NICE deveria entrar no mercado de inteligência artificial. Então eu apresentei isso para o CEO da companhia, que era o Barak. Na época ele falou, olha, Camargo, esse é um ponto que é importante, mas a gente não queria que vocês trouxessem. Isso é uma preocupação da casa de produto. Né? Do pessoal de engenharia. Do pessoal de engenharia. Né? Mas ali você já viu, nós aqui já estamos pensando na inteligência artificial. Né? Que era embrionaríssima. Em 5 anos. Mas a gente já enxergava aqui que a gente tinha que ir para esse mercado. Né? Que a gente ia ter que entrar, porque fazia parte do desenvolvimento. Né? E aí... Agora nós estamos vivenciando isso. Nos últimos 2 anos, a gente está... Vocês acertaram. Acertamos. Então eu vejo ainda um desenvolvimento muito grande nessa área. Né? As empresas ainda estão começando a adotar, de fato. Né? De fato. E está amadurecendo. Então acho que na NICE nós vamos ver muita coisa nova nesse sentido entre esse ano e o próximo. Muita coisa nova. Que legal. Essa é a nossa expectativa. Né? Então, assim, de carreira para mim... eu tenho alguns movimentos que eu posso fazer. Você tem vontade de ir para fora, por exemplo? Ter alguma experiência fora? Eu já tive mais vontade de ir para fora. Né? Eu já tive mais vontade de ir para fora. E lá atrás, quando eu comentei, para o México. Recentemente, a gente tinha uma discussão se eu iria gerenciar uma outra região. Acabou, no meio da pandemia, mudou um pouco os planos ali. Mas eu acho que eu tenho um trabalho aqui ainda. Tá? Tem muita lenha para queimar aqui ainda, né? Porque eu acho que o mercado de cloud para CX ainda é embrionário. Então eu acho que a gente tem muita coisa para fazer. Eu concordo com você, tem muito caminho aqui. Acho que o Brasil está adiantado. A América Latina começou. Alguns países mais, outros menos. Acho que tem muita coisa para acontecer. Então hoje eu me vejo ainda desenvolvendo esse mercado para análise. Ajudando no mercado latino-americano. Porque no fundo tem aí um propósito por trás, né? Que é ajudar a nossa região, A nossa região. Eu não tenho, assim, pessoalmente, vontade, por exemplo, de mudar para os Estados Unidos e desenvolver. Já tive a oportunidade de ir para lá, na NICE, inclusive. Meu chefe falou, você não quer vir aqui gerenciar uma... Não é algo que me chama atenção. Que legal. Né? Você quer desenvolver o mercado latino-americano. Então, assim, a opção que eu tinha na NICE era de ir para a Europa. Né? Mas aí os planos mudaram no meio do caminho, porque a gente acabou consolidando as operações. E aí talvez seja no futuro próximo, mas não agora. Esse era um negócio mais curto prazo, acho que agora eu vou ter que olhar um pouco mais longo prazo. Né? Mas assim, o que eu vejo na NICE aqui é uma empresa que está em transformação. Tá? Eu acredito muito no Barak. Ele é um cara de visão. Né? Ele que transformou. Quando eu entrei na NICE, a NICE valia 1,5 bi. Ela vale 15 bi hoje. Caramba! Né? Então... a ação valia $32, vale 225 hoje, né? Mais ou menos 225, mais ou menos. Aí depende porque vai variar um pouquinho aí no dia. Fed ali, se vai falar que vai aumentar a taxa de juros, desce. Tá? A taxa desce, baixou, sobe. Mas eu acho que tem muita transformação para nós ainda. Né? É uma empresa que está muito bem estruturada, como a gente comentou. A empresa compra muito. Então eu estou aguardando a próxima compra. E deve ser alguma coisa de inteligência artificial, hein? Não tenho dúvida.
Tá? Essa é a minha visão pessoal. Não é nada que seja divulgado. Lógico. Vai ser é o seu aí. guess, né? Sua suposição, Exato. né? Então acho que tem muito para contribuir ainda, acho que vai ter muita transformação na empresa, tem muito potencial ainda. Então hoje eu vislumbro ainda colaborar com a América Latina e continuar aqui. Muito legal. Meu amigo, mais uma vez, super obrigado. Obrigado a você. Esse papo maravilhoso, delicioso, saber um pouco mais da tua trajetória. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estão de portas abertas da Ananice. Obrigado. Tchau. Pessoal, mais um episódio recheado de dicas, de insights, de exemplos de carreira de um executivo com muita bagagem, com muita experiência. Eu espero que vocês, assim como eu, tenham aprendido um pouco com o Camargo aqui nesse episódio. Eu sempre falo que todo episódio é maravilhoso, pelo menos para mim, espero que para vocês também, porque eu aprendo muito com essas feras que passam por aqui no Experiências Extraordinárias. Não esquece, senta o dedo no like aí, que é importante para nós. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com a tua rede, porque o nosso objetivo é levar esse conteúdo dessas pessoas, desses executivos e executivas que passam aqui, que vêm doar seu tempo aqui no Experiências Extraordinárias e doar seu conhecimento para que possa inspirar todos nós. Fiquem bem e até o próximo episódio.